The sermon, God is His Own Interpreter, was delivered on Wednesday evening, February 5th, 1964, at the fairgrounds in Bakersfield, California, United States of America. O sermão Deus é o seu próprio intérprete foi pregado no dia 5 de fevereiro de 1964, no Centro de Exposições em Bakersfield, Califórnia, Estados Unidos da América. Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you. Nosso Pai Celestial, uma palavra proveniente de ti significaria mais do que aquilo que todos os homens pudessem fazer ou dizer em qualquer tempo, porque as pessoas estão esperando ver-te. And we thank thee because that there is those who are under expectation. They are looking for something to happen. E nós te agradecemos porque existem aqueles que estão em expectativa, estão esperando alguma coisa acontecer. And when the people are thirsting for something, the deep call into the deep, there must be a deep to respond to that call. E quando as pessoas estão sedentas por alguma coisa, o abismo chamando o outro abismo, tem que haver um abismo para responder a esse chamado. And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people. E é por isso que estamos aqui hoje à noite, porque estava no coração destes ministros e das pessoas To call us together to ask you for favors and blessings, nos reunirmos para pedir-te favores e bênçãos, believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word. crendo que tu curarás os enfermos e salvarás os perdidos e manifestarás a tua palavra. And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night. E rogamos, Pai Celestial, que tu concedas isto a nós enquanto humildemente esperamos em ti, noite após noite. May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God. Que haja um grande derramamento do Espírito Santo e que toda pessoa esteja cega a qualquer outra coisa em torno dela, exceto a Deus. May there be such a great cry go out among the people thirsting for God. Que haja um clamor tão grande que venha das pessoas sedentas por Deus. There'll come a revival throughout the country here. And every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy. A ponto de um reavivamento chegar na região aqui e que cada igreja fique repleta de gente, pecadores clamando para Deus ter misericórdia. And Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk and raising up the dead. E o Espírito Santo curando os enfermos, fazendo os aleijados andar e ressuscitando os mortos. Granting these things that's been promised in thy word. E concedendo estas coisas que foram prometidas em tua palavra. Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise. Vem, Senhor Jesus, e cumpre a tua promessa. Come to us tonight. Vem até nós hoje à noite. We believe that you are the same yesterday, today, and forever. That your promises cannot fail. Nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que tuas promessas não podem falhar. Both heavens and earth will fail, but your word will not fail. Tanto os céus como a terra falharão, mas a tua palavra não falhará. May our understanding be open. Que o nosso entendimento esteja aberto. May the Holy Spirit come and lay the fallow ground. Que o Espírito Santo venha e prepare o campo da lavoura. May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight. Que o nosso entendimento esteja aberto ao Espírito e ao poder de Deus hoje à noite. That He might manifest His promised words through us. Que Ele manifeste suas prometidas palavras através de nós. For we asked it in Jesus' name, amen. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book
of 2 Peter and begin with the 15th verse. Agora, hoje à noite, vocês que observam o texto, abramos a Bíblia no livro de 2 Pedro e comecemos com o versículo 15. Just for a way of speaking of the Scripture for a few moments. Só como meio de falarmos sobre a Escritura por alguns instantes. Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. But were eyewitnesses of His majesty. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. I love that. Eu gosto demais desse. Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about. Nós mesmos vimos, não alguma fábula. Somos testemunhas daquilo que estamos falando. For He received from God the Father honor and glory. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. And there came such a voice to him from the excellent glory. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. And this voice which came from heaven, we heard, when we were with him in the holy mount. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye may do well, that you take heed. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. For the prophecy came not in old times by the will of man, Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. May the Lord add His blessings to the reading of His Word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Now, I'm going to take this for a subject. God is His own interpreter. Agora, vou tomar isto como assunto. Deus é o seu próprio intérprete. We are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do. Estamos vivendo num dia de confusão. Estamos vivendo num dia quando homens e mulheres mal sabem o que fazer. Everything seems to be in a turmoil. Tudo parece estar numa inquietação. Everything, it seems to be there's so many different ways to look. Tudo parece ser que há tantas maneiras diferentes de pensar. That's Satan to do that. Isso é Satanás fazendo isso. Now, God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that He has to judge them by. Agora, Deus não pode julgar uma pessoa justamente, corretamente, a menos que haja um padrão pelo qual ele tenha que julgá-la. And the Bible says that He'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word. E a Bíblia diz que ele julgará todos os homens por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. St. John, the first chapter, said, In the beginning was the Word.
and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Em São João, capítulo 1, ela diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Now, all we are today is the display of His attributes. Agora, tudo o que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. In God, first, He was not even God. God, we just call Him the Eternal One. Em Deus, a princípio, Ele nem era Deus. Deus, nós somente o chamaríamos de o Eterno. He wasn't God because the English word God means object of worship. And there was nothing to worship Him. Ele não era Deus porque a palavra em inglês Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. So He was the Eternal One, the main fountain of all intelligence. Assim que Ele era o Eterno, a principal fonte de toda a inteligência. And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere, star, moon, nothing else. E nesta fonte de toda a inteligência não havia átomo, molécula ou nada, luz em lugar nenhum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. God, what we know is God, the great Spirit that was eternal, never did begin, never did end, He was there. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno, nunca começou, nunca terminou, Ele estava lá. And in Him was attributes. E nele estavam atributos. It was attributes to be God. Then His attributes to be a Father. Attributes to be a Son. Attributes to be a Savior. Attributes to be a healer. Estavam atributos de ser Deus. Então, seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser curador. All these attributes was in Him. Todos estes atributos estavam nele. And now, these things that has unfolded since then are just His attributes being made manifest. E agora estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são apenas seus atributos sendo manifestados. What I mean attributes was His thoughts. And a word is a thought expressed. O que quero dizer, atributos eram seus pensamentos, e uma palavra é um pensamento expressado. And then that was in His thinking. And when He said, let there be, and there was. Let there be, and there was. E então isso estava em seu pensamento. E quando Ele disse, haja e houve, haja e houve. And now remember, you Christians were His thoughts before there was a world. E agora lembrem-se, vocês cristãos eram pensamentos dele antes de haver o mundo. And you are the manifestation of His thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen. In God, in the beginning. E vocês são a manifestação do pensamento dele. Até mesmo antes de haver o mundo, vocês estavam em Cristo. Amém. Em Deus no princípio. That makes you then, you see, His subjects. Isso os torna, então, vejam vocês, súditos dele. And the whole thing is God Himself materializing Himself, tangible, so He could be handled, seen, and so forth. E o negócio todo é Deus, Ele próprio materializando-se, palpável, para que Ele pudesse ser tocado, visto e coisas mais. And that's what God is, the whole thing. E é isso o que Deus é, a coisa toda. Then people say the interpretation. Então as pessoas dizem, a interpretação. I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right. Eu estava falando aqui não faz muito tempo, num encontro, um homem me disse, ele disse, Irmão Branham, o senhor está com a interpretação errada. O senhor não interpreta isso certo. Now we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right. Agora ouvimos, vão a metodista e dizem, a batista não interpreta certo. The Baptists say the Pentecostals don't. A batista diz, os pentecostais não interpretam certo. The Pentecostal says
that the oneness don't. A pentecostal diz que a unitária não interpreta certo. The oneness says the assemblies don't. And each one says the other one don't. A unitária diz, as assembleias não interpretam certo, e cada uma diz que a outra não interpreta certo. God is his own interpreter. He don't need anybody to interpret for him. He does his own interpreting. Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa que ninguém interprete por ele. Ele faz sua própria interpretação. Who is the man that can interpret God? God is his own interpreter. Quem é o homem para que possa interpretar a Deus? Deus é o seu próprio intérprete. Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, "Let there be light," and there was light. That's the interpretation to it. Agora, Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse haja luz e houve luz, essa é a interpretação disso. When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation that his word's right. See? Quando Deus disse uma coisa e isso se manifestou, então essa é a interpretação de Deus de que sua palavra está certa. Está vendo? When he said, "Let there be light," that was in his thinking first, before there was such a thing as light. Quando ele disse haja luz, isso estava em seu pensamento primeiro, antes de haver tal coisa como luz. When he said, "Let there be light," light sprung into the skies. That's the interpretation. Quando ele disse haja luz, luz surgiu nos céus. Essa é a interpretação. Nobody has to interpret that, for God said so, and there it was. Ninguém tem que interpretar isso, pois Deus assim disse e lá estava. When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of his word. Quando Deus fala e isso é manifestado, essa é a interpretação da palavra dele. Why can't man see that? Why don't people see that? Por que o homem não consegue ver isso? Por que as pessoas não veem isso? God makes a promise, and God says in the beginning, in Genesis, he allotted his word to each age as it come down from the beginning to the end. Quando Deus faz uma promessa e Deus diz no princípio, em Gênesis, ele atribuiu a sua palavra para cada era, à medida que ela vinha do princípio ao fim. And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth. E com o passar destas eras, o mundo da igreja está com todas estas coisas inteiramente confundidas por tradições e assim por diante. And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet. E Deus sempre tem enviado à cena, no decorrer do Antigo Testamento e do Novo, profetas. E a palavra do Senhor vem ao profeta. And how does it do it? It manifests the word of God. E como ela o faz, isso manifesta a palavra de Deus. God's manifestation. That tells whether it's right or wrong. Nobody has to interpret it. The word interprets itself. A manifestação de Deus, isso indica se é certo ou errado. Ninguém tem que interpretá-la. A palavra interpreta a si mesma. God promised it and there it happens. Deus prometeu e eis que acontece. What good does it do to say anything else about it? De que adianta dizer outra coisa sobre ela? Who is the sinful man that would try to say when God made a promise and God does it, that interpretation is wrong? Qual é o pecador que tentaria dizer, quando Deus fez uma promessa e Deus faz isso, que essa interpretação é errada? That's God himself doing his own interpretation. Interpreting. Isso é o próprio Deus fazendo sua própria interpretação, interpretando. He don't need anybody to interpret him. He interprets himself by manifesting what he promised that he would do. Ele não precisa que ninguém o interprete. Ele interpreta a si mesmo, manifestando o que ele prometeu que faria. Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age. Oh, se a igreja pudesse ao menos ver isso e ver as promessas que foram atribuídas para cada era. All other ages, God has sent on the scene, even down through the 7 church ages, and has manifested everything that he promised to do. Todas as outras eras, Deus enviou a cena, mesmo no decorrer das 7 eras da igreja, e manifestou tudo o que ele prometeu fazer. Everything, there's not one thing left undone. Tudo, não resta nada que não tenha sido feito. Exactly what he said he would do, that he did. Exatamente. O que ele disse que faria, isso ele fez. Because when God said back there in Isaiah, he said, "A virgin shall conceive." And she did. Porque quando Deus disse lá em Isaías, ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Now who can interpret that?
God done the interpretation. Agora, quem pode interpretar isso? Deus fez a interpretação. He said, a virgin shall conceive, and she conceived. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Now, nothing can be said about that, because God said she would, and she did it. Agora, o que você não pode, nada pode ser dito sobre isso, porque Deus disse que ela conceberia, e ela concebeu. But the church was too blind then to see it. Mas a igreja estava cega demais, então, para ver isso. See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting. Veja, eles tinham sua própria ideia disso. Foi diferente demais do que estavam esperando. Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by His Word. He said, this is my beloved Son. Pedro aqui estava se referindo, ele disse, Deus manifestou Cristo pela sua palavra. Ele disse, este é meu filho amado. These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God. Esses crentes encontravam-se ali, e Cristo foi a manifestação de Deus. He always manifests Christ by His Word, because Christ is the Word. He manifests always. Ele sempre manifestou Cristo pela sua palavra, porque Cristo é a palavra. Ele sempre manifesta. When He said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that? Quando ele disse, nos dias de Noé, Cristo estava em Noé. Vocês creem nisso? Noah said, it's going to rain. There will be a rain, the earth will be destroyed. Noé disse, vai chover. Haverá chuva, a terra será destruída. It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain. Choveu. Isso não precisava de interpretação. Choveu porque Deus em Noé disse, vai chover. He was a prophet. Hallelujah. And the evidence was that what he said come to pass. So you don't need to interpret that. Ele era um profeta, e a evidência foi que aquilo que ele disse ocorreu. Então não precisam interpretar isso. Some of my around said, this man don't know what he's talking about. Alguns ali podem ter dito, este homem não sabe do que está falando. But God had always promised, if there be one among you who's spiritual or prophet, and what he says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true. Mas Deus tinha sempre prometido, se houver alguém no vosso meio que seja espiritual ou profeta, e o que ele diz acontecer, então ouvi isso. Isso mesmo, porque é verdade. It must be in accordance with the Word. And Noah was in accordance with the Word. Deve estar de acordo com a palavra, e Noé estava de acordo com a palavra. When he prophesied it's going to rain, and it rained. Quando ele profetizou que ia chover, e choveu. That didn't need any interpretation for that, because it did just that. Isso não precisou de nenhuma interpretação para tal, porque foi isso mesmo o que foi feito. Isaiah said a virgin shall conceive, and she did. Isaías disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Now that was awful unusual, for it was many hundred years later before this virgin conceived. Agora, isso foi muito incomum, pois veja, foram muitas centenas de anos mais adiante antes desta virgem conceber. It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example. Foi tão incomum que um bom homem chamado José, seu marido, sendo justo e não a querendo infamar. That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary. Esse bom homem naqueles dias, como deveria ter sido com José quando estava noivo, desposado com Maria? She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery. Ela estava desposada naquele dia. Violar isso era a mesma coisa que cometer adultério. And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong. E claro, para José parecia que Maria o estava usando como bloqueio ou fazendo-o ser um escudo para o seu erro. Oh, sure she was found to be a mother, not being married, only engaged. Porque eis que ela achava-se ser mãe, não estando casada, somente noiva. A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law. Um truque desse seria apedrejamento à morte. Tinha que ser pela lei. And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God. E José, seu marido, era um homem justo, um homem muito justo. Ele cria em Deus.
And when she looked at him with those lovely big soft eyes and said, E quando ela olhou para ele com aqueles belos olhos grandes e ternos e disse: Joseph, Gabriel, the archangel, visited me and told me that I was going to conceive knowing no man. José, Gabriel, o arcanjo, me visitou e me disse que eu ia conceber sem conhecer homem. Now, if Joseph were to just to look back in the Scripture, the prophet said she'd do that. Agora, se José tivesse só olhado na Escritura, o profeta disse que ela conceberia. It was only God interpreting His own word. See? But it was too unusual. Era apenas Deus interpretando a sua própria palavra, está vendo? Mas foi incomum demais. That's what's the matter at any age. The Word of God is foreign to people. It's too unusual. É esse o problema em qualquer era. A palavra de Deus é estrangeira para o povo, ela é incomum demais. God always does the unusual. It's unusual anywhere God is. Deus sempre faz o incomum. É incomum em qualquer lugar que Deus esteja. It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual. É contra o sistema do mundo, porque eles estão com as coisas do jeito que acham que deveriam ser. Mas Deus vem e faz o incomum. How could this virgin conceive? He was honest, he sought God about it. Como poderia esta virgem conceber? Ele foi honesto e ele buscou a Deus quanto a isso. And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. E então Deus falou com ele num sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. God has overshadowed her. This is what's done it. Deus fez sombra sobre ela. Foi isso o que aconteceu. Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way, in the way of a dream. Você notou como Deus tratou com José lá? De modo secundário, através de sonho. Now we know these dreams, we believe in dreams. I believe in dreams. Agora sabemos que há sonhos, cremos em sonhos. Eu creio em sonhos. Then God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. Sido, Deus sempre tratou com as pessoas em sonhos, mas sonhar é secundário. Veja, pode estar certo ou errado, a menos que seja interpretado. But he didn't need any interpretation. It was God Himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. Mas ele não precisou de nenhuma interpretação. Era o próprio Deus falando diretamente com José, porque não havia um profeta na terra naqueles dias para interpretar. There hadn't had a prophet for 400 years. Não tinha havido um profeta por 400 anos. So the next best that God cared for the welfare of His own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. A melhor coisa seguinte, pois que Deus cuidava do bem-estar do seu próprio filho, era falar com José através de um sonho e sem interpretação. He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God. Amen. Didn't need any interpretation. Ele disse, a mulher está certa. Aquela coisa santa que nela está gerada é o Filho de Deus. Não precisava de nenhuma interpretação. God does His own interpreting. To honest, sincere hearts. Deus faz a sua própria interpretação a corações honestos, sinceros. Men and women that looks upon the things mysterious, if you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you. Homens e mulheres que olham para a coisa que é misteriosa, se você for honesto e sincero e crer, Deus tem uma maneira de interpretar isso a você. First, find out if it's a promise. Primeiro, descubra se há uma promessa. If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that. Se José tivesse ido e se afastado das tradições e tivesse ido à Bíblia e descoberto, Isaías disse que ela ia assim conceber. And the things that was spoke of in his birth and all about it was spoke by the Scriptures, by the holy prophets, as Peter said. E as coisas que foram ditas e o nascimento dele e a respeito de tudo foi falado pelas Escrituras, pelos santos profetas, como Pedro disse. And no man has a right to put any private interpretation of that.
It's just exactly what God said would take place. E ninguém tem direito de pôr interpretação particular nisso. É exatamente o que Deus disse que aconteceria. He was a manifestation of the Word of God promised for that day. Ele era a manifestação da palavra de Deus prometida para aquele dia. God said it, so there it was. That settled it. Deus disse de modo que ali estava, assunto encerrado. Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him. Jesus disse, quando ele esteve na terra, quando não conseguiam entender o ministério dele, era grande demais, fenômeno demais, não conseguiam, fenomenal, melhor dizendo, não conseguiam entendê-lo. He said, search the scriptures. Ele disse, examinai as escrituras. I hope I'm not deafening you out there, blasting into that. Espero que eu não esteja deixando os surdos aí falando alto nisso. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? They are the ones who tell you who I am. Yes. São elas que vos dizem quem sou. See, God allotted the Word. That day was to be the manifestation of God. God, Emmanuel, with us. Está vendo? Deus atribuiu a palavra. Aquele dia era para ser a manifestação de Deus. Deus, Emmanuel, conosco. His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. E seu nome será Emmanuel, Deus conosco. God was in David. God was in Moses. That's God all the way through, manifesting himself for that age. Deus estava em Davi, Deus estava em Moisés. Deus é Deus no decorrer de tudo, manifestando-se para aquela era. But this age, a virgin shall conceive, and she'll bring forth a son, and he will be God with us. Mas esta era, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus conosco. That's what they crucified him for, making himself God, and also for breaking the Sabbath. Foi por isso que o crucificaram, por fazer-se Deus e também por quebrar o sábado. He was God over the Sabbath, and he was God. Ele era Deus sobre o sábado, e ele era Deus. And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet. E ele não era apenas um homem comum, ou um profeta comum. Entretanto, ele era um homem e um profeta comum. Mas ele era o Deus profeta. And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do. E ele estava cumprindo a palavra, exatamente o que Deus disse que ele faria. So which one of you can condemn me of sin? Disse, qual de vós pode me condenar de pecado? Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Examinai as escrituras, nelas cuidar ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. But their traditions, they was living in a glare of another age. Mas as tradições deles, eles estavam vivendo no brilho de outra era. As I was preaching a few weeks ago, living in the glare. A glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false. Como eu estava pregando há algumas semanas atrás, vivendo num brilho. Um brilho é uma miragem. O sol se refletindo, e é falso. And any glare of another age is a false reflection. E qualquer brilho de outra era é um reflexo falso. The people always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare. As pessoas sempre andam em uma coisa que aconteceu anos atrás. Os luteranos estão andando no brilho luterano. Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day. A luz do sol de Lutero foi boa em seu dia. A de Wesley foi boa em seu dia. A dos pentecostais foi boa em seu dia. We're going on up the ladder. We're living in another age. Estamos subindo a escada. Estamos vivendo em outra era. We're going on. We can't keep looking back.
Estamos continuando sempre, não podemos ficar olhando para trás. When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made, we get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on. Quando nos acomodamos com as coisas, achamos que estamos com tudo. Ficamos com nossas tradições envoltas e isso foi bom para aquele dia. Mas estamos continuando adiante. Search the Scriptures and see what's promised for today. Right. Then we'll know where we're at. Then we can tell where we're standing. Examinem as Escrituras e vejam o que foi prometido para hoje. Então saberemos onde estamos. Então perceberemos onde nos encontramos. Luther, you can look in the Scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised. Lutero, você pode olhar nas Escrituras e ver naquela era de Sardes. Você pode ver exatamente o que foi prometido. Look what kind of a rider went forth. Look what went to meet him. Exactly, the cunningness of man. Reformation. Veja que tipo de cavaleiro saiu. Veja o que foi-lhe ao encontro. Exatamente, a astúcia do homem. A reforma. Watch Wesley and so forth as to come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled. Observe Wesley e tudo mais ao chegar à era pentecostal e no decorrer dessa era. Observe como isso percorreu. Look at the Scriptures and see where we're at. Olhe para as Escrituras e veja onde estamos. That's the reason Jesus said, search the Scriptures. See where we're at. É por causa disso que Jesus disse, examinai as Escrituras. Veja onde estamos. I believe we're at the coming of the Son of God right now. Creio que estamos à vinda do Filho de Deus agora mesmo. I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time. Creio que estamos na era da justa hora, quando ele poderá aparecer a qualquer hora. I believe the Scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world. Creio que as Escrituras declaram isso, que estamos nas últimas horas da história deste mundo. I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast. Posso ver as coisas ao estarem tomando forma. Veja este concílio ecumênico levando todas as igrejas para isso, para a marca da besta. And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of them. E veja o Império Romano e o que está fazendo, e todos os demais. See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel. Veja eles se juntando, excluindo a luz, excluindo o Evangelho. Everybody has to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all. Todos terão que pertencer a isso e andar nas luzes deles, ou você não andará de forma alguma. See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word. The Word is always right. Veja, estamos no tempo do fim. Nada nos resta senão agarrarmos-nos a Deus e crermos em Sua palavra. A palavra sempre está certa. In the Laodicea church age, that was the only church age of all of them that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside, knocking. Na era da igreja de Laodiceia, essa foi a única era da igreja de todas elas que Cristo foi colocado para fora da igreja. Ele estava do lado de fora, batendo. What's happened? This ecumenical council is what's going to put him out. O que aconteceu? Este concílio ecumênico é o que vai colocá-lo para fora. The Bible said he was to be on the outside, and he is. A Bíblia disse que era para ele estar do lado de fora e ele está. It shuts off what? The Word. Isso deixa o que de fora? A palavra. He is the Word. He's always been the Word, and he's still the Word tonight. He is the Word. E ele é a palavra. Ele sempre foi a palavra e ele ainda é a palavra hoje à noite. Ele é a palavra. The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the 4th chapter. A discerner of the thoughts and intents of the heart. A Bíblia disse, a palavra é mais afiada, mais poderosa que uma espada de 2 fios. Hebreus capítulo 4. Apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. The Word was. They should have known who He was when Jesus said that in that day. A palavra era. Eles deveriam ter conhecido quem ele era quando Jesus disse isso naquele dia. Watch what He did. One day He was standing there at the first beginning of His ministry. Observe o que ele fez. Um dia ele estava de pé lá, bem no começo do seu ministério. There was a man came to Him by the name of Simon, Simon Peter. Houve um homem que veio a ele chamado Simão, Simão Pedro. And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, your name is Simon.
and you're the son of Jonas. E quando Pedro olhou para ele e ouviu, Jesus disse-lhe, teu nome é Simão, e és filho de Jonas. He should have known that Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In him you must hear. Ele deveria ter sabido que Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele devereis ouvir. And here was a man that had never seen him in his life, said, your name is Simon, and you're the son of Jonas. E aqui estava um homem que nunca o havia visto na vida, disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Why, he knowed right then that could be no more. Ora, ele soube naquele momento mesmo que aquilo não poderia ser mais. They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it. Eles não tinham tido um profeta por centenas de anos, e aqui estava um homem dizendo-lhe quem ele era. Não é de se admirar que ele pôde receber isso. Philip, at that time, went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. Filipe, naquele tempo, foi e encontrou Natanael sob uma árvore e o trouxe até Jesus. Jesus said, behold, an Israelite in whom there's no guile. Jesus disse, eis um israelita em quem não há dolo. He said, Rabbi, when did you ever know me? Ele disse, Rabi, quando me conheceste tu? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. He said, Rabbi, thou art the Son of God, you're the King of Israel. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. He knew that was what? It didn't need any interpretation. Jehovah said that. Ele sabia que era. O quê? Não precisava de nenhuma interpretação. Jeová disse isso. There stood those there who didn't believe it. Lá se encontravam os que não creram. They said, this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something. Eles disseram, este homem é Beelzebu. Ele está fazendo algum tipo de truque que ele tem. Ele é um adivinhador ou algo assim. Jesus looked at him and said, while you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you. Jesus olhou para eles e disse, ora, vocês falam isso contra o Filho do Homem. Isso lhe será perdoado. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you. In this world or the world to come. Mas quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma coisa, falar contra isso, nunca você é perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. He was prophesying of our day, the day that we should see. Ele estava profetizando do nosso dia, o dia que devíamos ver. For he is the same yesterday, today, and forever. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. Lembre-se, era Jesus Cristo que estava em Moisés. It was Jesus Christ that was in David. Era Jesus Cristo que estava em Davi. David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him. Quando Davi, o filho de Davi, subiu na montanha, um rei rejeitado, e chorou sobre Jerusalém, isso não foi nada menos que Cristo nele. For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept. Cerca de 800 anos mais para frente, o filho de Davi sentou-se sobre o Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém abaixo e chorou. And said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would her brood, but you would not. E disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te como uma galinha com a sua ninhada, mas não quisestes. When Joseph was in prison, that was Jesus. Quando José esteve na prisão, isso foi Jesus. When he was sold for pretty near 30 pieces of silver, that was Jesus. Quando ele foi vendido por quase 30 peças de prata, isso foi Jesus. When he was made Potiphar's man, that was Jesus. Quando ele foi feito o principal de Potifar, isso foi Jesus. When he sat at the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, the trumpet sound and everybody had to bow a knee, that was Jesus. Quando ele sentou à destra de Faraó, e quando ele saía, a trombeta soava e todos tinham que se ajoelhar, isso foi Jesus. No man could come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus. Ninguém podia chegar a Faraó somente através de José. Ninguém pode chegar a Deus somente por Jesus. It was Jesus. Hallelujah. The word prophesied being fulfilled. Spoken shadows and types. Foi Jesus, a palavra profetizada sendo cumprida, falada em sombras e tipos. When Jesus is here on earth,
He did the same thing the prophets did. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez a mesma coisa que os profetas. That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted. É por isso que sabiam que ele era a manifestação de Deus da sua palavra. Não precisava ser interpretada. When Nathanael saw this, he fell down to Dart, the king of Israel, the son of God, the king of Israel. Quando Natanael viu isto, ele se prostrou, disse: Tu és o rei de Israel, o filho de Deus, o rei de Israel. We know you, no man could do this. Nós conhecemos a ti, ninguém poderia fazer isto. Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees. Nicodemos veio à noite e disse a mesma coisa pelos fariseus. But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it. Mas veja você, eles estavam tão fisgados no concílio ecumênico deles que não conseguiam aceitar aquilo. He expressed what they said, Rabbi, we. Who's we? Their council. Ele expressou o que disseram. Disseram, Rabi, nós. Quem é nós? O concílio deles. We know that thou art a teacher come from God, because no man could do these things lest God be with him. Nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estas coisas a menos que Deus estivesse com ele. They recognized it. They knew it was, but they were so hooked into it. Eles reconheceram isso, eles sabiam que era isso, mas estavam tão fisgados naquilo. God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost. E Deus, nos 40 anos que tem decorrido, tem balançado esta nação com o batismo do Espírito Santo. Men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in the glare of another day. E homens e mulheres ainda estão fora disso porque estão fisgados na mesma coisa, vivendo no brilho de outro dia. What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare. Qual é o problema? Todo mundo quer ser metodista, batista, presbiteriano, luterano ou algo assim. Veja, é um brilho. They were living in the glare of Moses' day. Estavam vivendo no brilho do dia de Moisés. What did he say? They said, we're Moses' disciples. O que ele disse? Eles disseram, somos discípulos de Moisés. He said, if you'd known Moses, you'd known me. Moses wrote of me. Ele disse, se tivesses conhecido Moisés, terias me conhecido. Moisés escreveu sobre mim. If you'd known Luther, you'd known this age. Se tivessem conhecido a Lutero, teriam conhecido esta era. If you'd known Methodist, you'd known this age. Se tivessem conhecido Metodista, teriam conhecido esta era. For Christ wrote of this age. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age. Pois Cristo escreveu sobre esta era, as palavras que estão sendo cumpridas têm que ser cumpridas nesta era. It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting. Não precisa que alguém a interprete, Deus faz sua própria interpretação. God interprets himself because he's the only one that can interpret it. Deus interpreta a si mesmo, porque Ele é o único que pode interpretá-la. God's promises always vindicate what he said. And that's the interpretation. As promessas de Deus sempre vindicam o que ele disse e essa é a interpretação. Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse. Agora, Jesus, para economizar tempo, Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Did he say it? That's right. Ele disse isso? Isso mesmo. I don't need any interpreting. When somebody does that work, that's God. Certainly. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Quando alguém faz essa obra, isso é Deus, com certeza. He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ele também disse aí, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. It needs no interpreting. Jesus disse isso. Ele disse isso? Certamente que ele disse. Isso não precisa de nenhuma interpretação. They say, well, it meant just exactly what he said. As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Eles disseram, bem, isso queria dizer exatamente o que ele disse. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing. E quanto aos dias de Ló, vamos voltar só um instante e descobrir o que eles andavam fazendo. There were three classes of people in the days of Lot. Believer,
Make-believer and unbeliever. That's in every crowd. The same thing. Haviam 3 tipos de pessoas nos dias de Ló: crente, crente manufaturado e incrédulo. Assim é com todo o grupo, a mesma coisa. We find out that the Sodomites was the unbeliever. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. Lot was a make-believer. Abraham was the believer. Ló era o crente manufaturado, Abraão era o crente. He was the one the covenant was confirmed to. Foi a ele que o pacto foi confirmado. He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. Foi ele que estava esperando um filho prometido. Foi ele que estava esperando isso. Amen. I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right. Amém. Não estou dizendo amém a mim mesmo. Amém quer dizer assim seja. É isso mesmo. Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today. Abraão não estava em Sodoma, Abraão estava acima e fora de Sodoma. Ele é tipo da igreja espiritual hoje. Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. Ló é tipo da igreja denominacional ainda lá em Sodoma. What's the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily? Observe, a Bíblia disse que os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma diariamente. Why didn't he have nerve enough to stand out against it? Porque ele não teve coragem suficiente de tomar uma posição contra aquilo. There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and men doing these things. Há muitos homens bons sentados em igreja hoje, olhando e vendo mulheres de shorts e homens fazendo essas coisas. And there are members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. E seus membros indo jogar golfe no domingo, e festinhas e piquenique, e nadando e coisas tais, em vez de irem à igreja. Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. Sentados em casa na quarta-feira à noite assistindo televisão em vez de irem à igreja. They feel like saying something about it, but the board would put them out. Eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito, mas a junta os expulsaria. What's the matter? It's Lot again, looking out of his window and seeing the sin, and afraid to call sin sin. Qual é o problema? É Ló de novo olhando pela sua janela e vendo o pecado, e com medo de chamar o pecado de pecado. Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church. Abraão não estava na bagunça deles. Ele estava fora disso. Ele era tipo da igreja espiritual. Now watch what happened. Just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles. Agora observe o que aconteceu bem no fim do tempo, pouco antes do fogo cair, e aqueles eram gentios. It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up, and they'll be burnt. Isso prefigurou o fogo caindo sobre o mundo gentio hoje, quando os reinos serão fragmentados e serão queimados. Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it. Os céus estarão incendiados, diz o Senhor, e ardendo se queimarão. Aquilo foi uma sombra disso. Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom. Agora vamos imaginá-los. Aqui está Abraão já fora, não em Sodoma. Ele estava fora de Sodoma. Ló ainda estava em Sodoma. Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw 3 men coming. Ordinary man. Walking down the road. The path. Coisa estranha. Uma manhã quente, lá por volta das 11 horas deve ter sido, ele viu 3 homens chegando, homens comuns, andando pela estrada, pelo caminho. Abraham was sitting under the oak, resting himself. Abraão estava sentado debaixo do carvalho, descansando. He'd been out probably at the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw 3 men coming. Ele estava fora aquela manhã, talvez com os rebanhos aquela manhã. Chegou quase ao meio-dia e ele viu 3 homens chegando. And there was something about those men that rung a bell. E tinha alguma coisa quanto a esses homens que dizia alguma coisa. Oh my, there's always something about God when it comes among the people, it rings the bell. Oh, que coisa! Sempre tem alguma coisa quanto a Deus, quando ele vem no meio do povo, isso diz alguma coisa. They know it.
There's something tells them there's a vindication there. Eles conhecem isso. Tem alguma coisa que lhes diz que há uma vindicação ali. Abraham run quickly and said, My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread. Then you can go on your road. Abraão correu rapidamente e disse, Meu senhor, aproxima-te e deixa-me pegar um pouco de água, ir buscar e lavar os teus pés, e dar-te um bocado de pão, e então tu poderás continuar em teu caminho. So he turned aside. He run in the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. Então ele virou. Ele correu para o rebanho e pegou um novilho e o matou, mandou um servo limpá-lo. Went in the tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. Entrou na tenda abaixo dele e pediu para Sara amassar farinha, fazer um pouco ou uma refeição, fazer pão e fazer os bolos no forno. Brought him out and served. Trouxe-os e serviu. While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. Enquanto estava lá comendo, eles começaram a notar que este homem ficava olhando em direção de Sodoma. And he said 2 of them, you remember, went down in Sodom. 2 went to Sodom. E ele disse, 2 deles, lembre-se, desceram a Sodoma. 2 foram a Sodoma. Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. Por favor, não falhe em entender isto. Estou me referindo ao que Jesus disse. 2 of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there. 2 deles desceram a Sodoma para tirarem Ló, e o que estava pronto para ser tirado lá. And them 2 went down there, went down and preached. E aqueles 2 que desceram lá foram e pregaram. And there was one stayed back with Abraham. What's the sign he done? E teve um que ficou com Abraão. Observe o sinal que ele fez. They got a sign down there. The Sodomites was smitten blind. Eles receberam um sinal lá. Os sodomitas foram cegados. Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. Pregar o evangelho sempre deixa o incrédulo cego. And notice what done. E note o que fez isso. Now there's one stand back here and done a sign before Abraham. Agora tinha um que se encontrava aqui e fez o sinal diante de Abraão. Now did you ever notice? Any historian. Follow the scriptures. Follow the history. Agora você já notou, qualquer historiador? Siga as escrituras. Siga a história. There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. Nunca houve um tempo nas eras da igreja que um homem chegou a ir a igrejas nominais lá no mundo, lá nas denominações. There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. That's right. Nunca houve um homem que seu nome terminasse como Abraão, H-A-M antes. Mas hoje tem um, G-R-A-H-A-M, isso mesmo. Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham. Indo lá, chamando-os para fora. Ele está fazendo isso muito bem. Graham, Billy Graham. God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. Servo de Deus lá entre as nações, políticos e assim por diante, falando severamente. The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it. O outro dia, quando queriam que ele se candidatasse para presidente, ele categoricamente rejeitou. Deus o abençoe por isso. Well, them whiskey companies, he never got to first base as it would have been. Ora, essas empresas de whisky, ele nunca teria chegado à primeira base como seria. They'd have spent billions of dollars because he'd have put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. Elas teriam gastado bilhões de dólares, porque ele as tiraria para fora de qualquer modo. Essas empresas de cigarro e coisas assim. See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly. Veja, ele está lá como mensageiro de Deus aos sodomitas. Exatamente isso. But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Another man. Mas lembre-se, teve um que ficou ali com Abraão, outro homem. Not them two that went down there like a modern
evangelists went down there to preach. Não os dois que foram lá como evangelistas modernos, que foram lá para pregar. Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham. Note, teve um que ficou ali, dois desceram naquela direção e um ficou aqui com Abraão. And the one that stayed with Abraham, give him a sign. E aquele que ficou com Abraão deu-lhe um sinal. Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah. Agora observe, seu nome tinha sido Abrão e sua esposa tinha sido Sarai. Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. Apenas 1 ou 2 dias antes disso, Deus tinha aparecido a ele e ele disse, mudarei o seu nome agora de Abrão para Abraão. See, G-R-A-H-A-M is 6 letters, man. Veja, G-R-A-H-A-M são 6 letras, homem. But A-B-R-A-H-A-M is 7. 7 letters. H-A-M. Ending with the H-A-M. Mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. H-A-M, terminando em H-A-M. Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. Agora, aqui em cima na igreja espiritual teve um lá que foi a Abraão. E note o que ele disse. He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife Sarah? Ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está a tua esposa? Não S-A-R-A-I. S-A-R-A, onde está a tua esposa Sara? Watch what he said. She's in the tent behind you. Observe o que ele disse. Ela está na tenda atrás de ti. And he said, I'll visit you. I'm going to visit you. E ele disse, eu te visitarei. Eu vou te visitar. See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. Está vendo esse pronome pessoal, aquele de acordo com a promessa que ele havia feito? That was God. He said, I'm going to visit you. Esse era Deus. Ele disse, vou visitar-te. And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. E Sara, de um modo que todos entenderíamos, riu secretamente consigo mesma. She said, me an old woman, 100 years old, my Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. Ela disse, eu, uma mulher velha, 100 anos, o meu senhor, que era Abraão, velho também, passou do tempo de vida como de jovem. Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. Disse, ora, não poderíamos mais ter prazeres assim. Eu sou velha e ele é velho. And said, we couldn't have that. He said, these things couldn't be. E disse, não poderíamos ter isso. E disse, como? Estas coisas não poderiam ser. And the man, God in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt saying these things? In the tent behind him. E o homem, Deus em carne humana, disse, por que Sara riu e duvidou, dizendo estas coisas? Na tenda, atrás dele. Now watch, if that is the same ministry that Jesus Christ had. Agora observe se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. He looked out upon the audience and perceived their thought. Ele olhava para a audiência e percebia o pensamento deles. He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel. Ele disse a Pedro quem ele era e qual era o nome de seu pai. Disse a Natanael. Told the woman at the well. When he said, go get me a drink, or bring me a drink. Disse para a mulher junto à fonte quando ela disse, ele disse, vá buscar-me de beber, ou traze-me de beber. She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another. Ela disse, Senhor, não é de costume tu conversares com vocês, judeus, conversarem com os samaritanos. Não nos comunicamos uns com os outros. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. The conversation went on. He said, go get your husband and come here. A conversa continuou. Ele disse, vá buscar seu marido e venham aqui. She said, I have no husband. He said, you've said well, for you've had 5. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, bem dissestes, pois tiveste 5. She said, sir. Ela disse, Senhor. Look at the difference between that and them priests of that day, that council, living in the glare of another day. Veja a diferença entre isso e aqueles sacerdotes daquele dia, aquele conselho, vivendo no brilho de outro dia. They said this is the devil. They had to answer their congregation to something.
because it required that. Eles disseram, este é o diabo. Eles tiveram que dar alguma resposta à congregação deles, porque exigia isso. But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart? Mas o que a coitada desta pequena mulher, aquela semente predestinada que se encontrava em seu coração, She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. ela estava saturada daquele negócio. Ela havia ido para as ruas como prostituta. But when she seen that, she said, Sir, I perceive that you are a prophet. Mas quando ela viu isso, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. We haven't had one for 400 years. And we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. Não temos tido um faz 400 anos. E se nos diz que quando o Messias vier, serão essas coisas que ele fará. Oh my, that seed laying there jumped to life. What? It didn't need no interpreting. Oh, que coisa! Aquela semente que se encontrava ali saltou para a vida. Por quê? Não precisava de nenhuma interpretação. Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting. Jesus disse, sou eu que falo contigo. Isso não precisava de nenhuma interpretação. He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. It bore record exactly what God had promised. Ele tinha feito o milagre e tinha testificado que ele era aquele Messias. Amém! E deu testemunho exatamente do que Deus tinha prometido. Lord your God shall raise a prophet like me, said Moses. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, disse Moisés. What was it? A vindication of the Scripture. O que foi isso? Uma vindicação da Escritura. She ran into the city and said, Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ? Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Cristo? Isn't this him? He told me what I've done. Não é este ele? Ele me contou o que fiz. Now notice, Jesus, that was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. Agora note, Jesus era ele lá naquele homem que estava com suas costas voltadas para a tenda. E disse o que Sara estava pensando dentro da tenda. The Word of God says in Hebrews the 4th chapter, that he says this. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4 que ele diz isto. The Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. A palavra de Deus é mais eficaz e penetrante que uma espada de dois gumes, cortando até a divisão da medula do osso, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. It's the Word! And every time that a prophet came, he come with the Word. And he was the Word for that age. É a palavra! E toda vez que um profeta vinha, ele vinha com a palavra. E ele era a palavra para aquela era. What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. E o que causava isso? Um profetizador que discernia os pensamentos que estavam no coração. He'd done it in Jesus Christ because he was the fullness of the Word. Assim foi em Jesus Cristo porque ele era a plenitude da palavra. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. The Spirit of God would come upon the earth in the form of human beings. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. God manifested in human flesh. Amen. Do you see it? Deus manifestado em carne humana. Amém. Você vê isso? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. E faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido. E logo após isso, o filho prometido veio. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Você notou isso? And now the church spiritual has come to that hour. E agora a igreja espiritual chegou a essa hora. Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? Alguém disse, irmão Branham, o Senhor disse que aquilo foi Deus? The Bible said it was God. It don't need no interpreting. A Bíblia disse que foi Deus. Não precisa de nenhuma interpretação.
He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one. Ele é Elohim. Foi disso que Abraão o chamou. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Elohim, o todo-suficiente. He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim. Ele foi o primeiro, o último, o começo, o fim. Elohim. Abraham called him Elohim. Abraão o chamou de Elohim. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. Deus em letras maiúsculas em hebraico. Elohim, justamente como no princípio. Deus, Elohim. He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen. Ele foi Elohim manifestado em carne humana, usando roupas humanas, comendo alimento humano. Amém. A sign that in the last days that God will appear again among His people in human flesh. Amen. Um sinal que nos últimos dias que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana. Amém. Jesus said, "The works that I do shall you do also." Jesus disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. E como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Amen. That don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it needs. Amém! Isso não precisa de nenhuma interpretação. Precisa de manifestação. É isso o que precisa. Amen. Do you believe that? Let's bow our heads. Amém. Você crê nisso? Inclinemos a cabeça. Our Heavenly Father, we give to you thy promise tonight that you said these things. You promised them. Nosso Pai Celestial, damos-te a tua promessa hoje à noite, que tu disseste estas coisas, tu as prometeste. There's no one can make your word live but you. Não há ninguém que possa fazer a tua palavra viver, a não ser tu. You said, "Let there be light," and there was light. No one has to interpret that. It was manifested. Tu disseste, haja luz e houve luz. Ninguém tem que interpretar isso. Isso foi manifestado. It's recorded in Isaiah the prophet, "A virgin shall conceive." She did. Como citamos Isaías, o profeta, uma virgem conceberá. Ela concebeu. Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened. Não precisa de manifestação. Ela concebeu. Foi isso o que aconteceu. You said when he come to be born in Bethlehem. Tu disseste que quando ele viesse, ele nasceria em Belém. Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel, but out of thee shall come the ruler of my people. De Belém, Judeia, não és tu a menor entre todas as capitais de Judá, de Israel? Mas de ti virá o guia de meu povo. The things that he would do, what he would cry at the cross, how he'd be condemned, pierced his feet and his hands. As coisas que ele faria, o que ele clamaria na cruz, como ele seria condenado, seus pés furados e suas mãos. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos curados. How that David said, "I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his Holy One to see corruption." Como Davi disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the Word of God said he'll raise up. E no terceiro dia, antes das 72 horas poderem se completar para corromper seu corpo, a palavra de Deus disse, ele ressuscitará. They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word. Foi dito que roubaram seu corpo, ainda creem nisso, mas nós cremos, Senhor, na tua palavra. It was manifested, Jesus Christ raised up. And he said, "Although I am with you always, even to the end of the world." Foi manifestado, Jesus Cristo ressuscitou e ele disse, eu, eis que sempre estou convosco até a consumação dos séculos. We believe that you're here tonight. Cremos que tu estás aqui esta noite. We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. Cremos que tu és Jesus Cristo hoje à noite aqui, o tanto quanto sempre fostes. And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use.
to manifest yourself. E tu estás apenas procurando olhos, braços, pernas, boca, almas, corpos que tu possas usar para manifestar-te. God, sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. Deus, santifica-nos esta noite para que possamos ver o Jesus Cristo vivo, vivendo entre nós. Let him come. Deixa-o vir. Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus. Então acontecerá como a fome daqueles gregos que vieram aquele dia e disseram, Senhor, queríamos ver a Jesus. And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. E chegaram a vê-lo. Oh, que emocionante deve ter sido quando olharam para ele. God, you're the same today. And you promised that if we hungered, we could see you. Deus, tu és o mesmo hoje, e tu prometeste que se desejássemos ardentemente poderíamos ver-te. A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Um pouquinho e o mundo não me verá, o incrédulo. Entretanto, vós me vereis, pois estarei convosco, em vós, até a consumação dos séculos. We know that you're the same yesterday, today, and forever. Sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done, for the glory of God, to show that He keeps His word. Amen. Senhor, as palavras foram ditas, foram escritas, agora que sejam executadas para a glória de Deus, para mostrar que Ele guarda a sua palavra. Amém. God bless you. I'm going to call the prayer line. Deus abençoe vocês. Vou chamar para formarem a fila de oração. I believe Billy said he gave out prayer cards 1 to 100 or something like that. He isn't here just now. Creio que Billy disse que distribuiu cartões de oração, de 1 a 100 ou algo assim. Ele não está aqui agora. What is a prayer card number? Somebody look on your back. It'll be a number and a letter, A, B, C, D. Qual é o número do cartão de oração? Alguém olhe no verso do seu. É um número, é uma letra. A, B, C, D ou... What is it? A, all right? Qual é? A? Muito bem. Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this. Tomemos A. Número 1, 2, 3, 4, 5. Apenas comecem a se levantar assim. A number 1, number 2, number 3, number 4. A, número 1, número 2, número 3, número 4. 4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. 4, não vi levantar. Cartão de oração número 4. 1, 2, 3. Maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card, he can't stand up. 1, 2, 3, oração. Talvez não consiga levantar-se. Se não puder, alguém veja o cartão do seu próximo. Talvez ele esteja com o cartão e não consiga levantar-se. Quickly now, there it is, 4, 5. Prayer card number 5. Rápido agora. Lá está, 4, 5. Cartão de oração número 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Just start coming up here now as your numbers are called. Comecem a vir para cá agora, à medida que seus números são chamados. Number 1, 2, 3, just come right out this way. Número 1, 2, 3, venham direto por aqui. Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places. Cartão de oração número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tome seu lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. If anybody can't, I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see if you get here. See? Tem alguém que não consegue. Veja um jovem numa cadeira de rodas lá atrás. Se seu número for chamado, filho, e se não conseguir, bem, é só levantar a mão. Nós faremos você chegar aqui, vê? How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? Let's see your hands. Anywhere. Quantos aqui não têm cartão de oração, no entanto estão doentes?
Vejamos suas mãos em qualquer lugar. Here, that's right. Put your hands up. Aqui mesmo, isso mesmo. Levantem a mão. Do you believe, while they're getting them together, do you believe this? That He's the same yesterday and forever? Vocês creem? Enquanto estão reunindo-os, vocês creem nisto, de que Ele é o mesmo ontem e eternamente? How many, watch these ministers. Doesn't the Scripture say today, brethren, that He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? Is that right? Quantos? Observem estes ministros. A Escritura não diz hoje, irmãos, que Ele é um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas? Está certo? How many believes that? Raise your hand. Quantos creem nisso? Levantem a mão. He's the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Then if the Bible says He's the same yesterday and forever, how many believes that? Então, se a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem e eternamente, quantos creem nisso? Then how would He act today? Então, como Ele agiria hoje? He'd have to act like He did yesterday. Is that right? Ele teria que agir como agiu ontem, está certo? Where's He at tonight? Sitting on the right hand of the Majesty, His body. The Holy Spirit is here in the building to make Him known. Onde Ele está esta noite? Sentado à destra da majestade e seu corpo. O Espírito Santo está aqui nesta edificação para manifestá-lo. Notice. Now look. What happened when somebody touched His garment back there, a woman one day? Note, agora veja. O que aconteceu quando alguém tocou na sua vestimenta lá, uma mulher, um dia? She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched His garment. Ela não tinha cartão de oração, diríamos, mas ela tocou sua vestimenta. And when she touched His garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?" E quando ela tocou sua vestimenta, Jesus virou e disse, quem me tocou? Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like." Pedro o repreendeu e disse, ora, Senhor, isso não parece que faz sentido. Why, everybody's trying to touch you. Why say, "Who touched me?" Ora, todos estão tentando tocar-te. Por que dizer quem me tocou? He said, "But I perceived that I got weak." How many knows that? Ele disse, mas conheci que fiquei fraco. Quantos sabem disso? Virtue, which means strength, went from him. Virtude, que quer dizer força, saiu dele. I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch. Fiquei fraco. Alguém me tocou com um tipo diferente de toque. And he turned around and looked to the audience until he found where that channel of faith. E ele virou e olhou para a audiência até que encontrou onde estava aquele canal de fé. Everybody was putting their arms around, "Oh, Rabbi, we believe you," and all this. Todos estavam colocando seus braços em volta dele. Ó, Rabi, cremos em ti e tudo isso. But there was somebody who really believed it. Mas tinha alguém que realmente cria nele. And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart if she could do it, that's what would happen. E ela tocou sua vestimenta e creu que estava curada, porque ela disse em seu coração que se ela pudesse assim fazer, era isso o que aconteceria. He turned around and looked up on the audience till he found her, and he said, told her blood issue had stopped, and she was healed. Is that right? Ele virou e olhou para a audiência até achá-la. E ele disse-lhe que sua hemorragia havia parado, e ela foi curada. Está certo? Now that's what he did in the audience of the people. Agora foi assim que ele fez na audiência das pessoas. Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was. Agora estou afirmando que ele não está morto. Ele está tão vivo hoje quanto já esteve no passado. And the Bible said, Jesus said himself, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E a Bíblia disse, Jesus disse, ele próprio, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it. Agora veja, não importa que tipo de dom Deus tenha aqui em cima, também tem que ter um aí embaixo para responder a isso. He went into a city. The Bible said there's many things he could not do because of their unbelief. Is that right? Ele entrou numa cidade, a Bíblia disse, havia muitas coisas que ele não podia fazer por causa da incredulidade deles. Está certo? Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can. É a mesma coisa hoje. Você tem que crer nele. Você simplesmente tem que crer nele. Essa é a única maneira que você pode. Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes. A fila de oração está pronta? Agora,
todos reverentes, só por uns 10 minutos. Don't know where to get through that. I got about 25 or 30 standing there. Não sei se a terminarei aí, estou com cerca de 25 ou 30 de pé aí. But now, in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you, and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line. Mas agora, na fila de oração, cada um de vocês aí na fila de oração, que sabe que eu sou desconhecido seu e que eu não sei nada a seu respeito, levante a mão. Cada um na fila de oração. All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand. Agora aí na audiência, que sabe que eu não sei nada a seu respeito, levante a mão. Now here's what I'm trying to say, friends, see? Now here it is. Está vendo? Agora, aqui está o que estou tentando dizer, amigo. Veja, agora, aqui está. All these ministers up here on the platform. And Christ made this promise. See? It's been written. Todos estes ministros aqui na plataforma, e Cristo fez esta promessa. Veja, foi escrito. When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then. Quando era para isso acontecer? Nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor. Está certo? Era para acontecer então. Now that's the word that's prophesied today. Agora essa é a palavra que é profetizada hoje. Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's gone on up the road now. Não a luz de Lutero, não a luz de Wesley, e nem ao menos a luz pentecostal. Já seguiu o caminho em frente. Now the Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine. Agora tudo bem com Lutero, tudo bem com o metodista, tudo bem com o batista, todos eles, pentecostal, bom. There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals. Tem de todos os tipos sentados aqui hoje à noite. Não é os indivíduos. What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't, see? Nunca se poderia dizer a um metodista alguma coisa sobre Lutero, porque ele crê em santificação e Lutero não cria, está vendo? You never tell Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that. Nunca se diz a um pentecostal que é só santificação. Ele viu a restauração dos dons. Ele não vai crer nisso, não. Ele tem mais do que isso. See? And that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages. Está vendo? E essa foi a última igreja que tivemos. E a Bíblia diz que não haverá mais eras da igreja. But there's to be a gathering of the people. See? And here we are. Mas é para haver um ajuntamento das pessoas. Veja, e aqui estamos. Now remember the last sign. Agora lembre-se, o último sinal. Are we people looking for a promised son? Raise up your hand. Estamos nós, as pessoas, esperando um filho prometido? Levantem a mão. Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand. Você crê que você é a semente de Abraão por estar em Cristo? Levante a mão. Then seed of Abraham, receive your sign. Então, semente de Abraão, receba o seu sinal. It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it. Ele não está lá na Babilônia, não está lá no mundo denominacional. Está aqui entre vocês, os que não estão naquela bagunça lá. Creia. Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I've never seen a woman in my life. Aqui está uma mulher. Ela é totalmente desconhecida para mim. Por volta da mesma idade. Nunca vi a mulher na vida. If I could heal that woman, I would do it if she's sick. Se eu pudesse curar essa mulher, eu o faria se ela estiver doente. Don't know nothing about her. She see her raise her hand a few minutes ago? I never seen her. She's just a woman standing there. Não sei nada sobre ela. Você viu ela levantar a mão faz um instante. Eu nunca a vi. Ela é simplesmente uma mulher que se encontra aí. Today they come down here and got a bunch of prayer cards, mix them all up and give them to the people. Hoje vieram aqui e trouxeram uma porção de cartões de oração. Misturaram todos e os entregaram às pessoas. One got number 1 here, number 10 back there, number 15, number 7, number just like that. They're all mixed up right before you every day. Um recebeu o número 1 aqui, número 10 ali atrás, número 15, número 7, número... Exatamente assim. Todos eles são misturados bem na frente de vocês todo dia. And when they call, they just call all around from everywhere. See?
E quando são chamados, eles são chamados exatamente de todos os lados, está vendo? And now you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe. E agora você nem tem que ter um cartão de oração, apenas sente-se aí e creia. Why can't pinch yourself tonight? Let's find out the hour we're living in. Por que não pode belisque-se esta noite? Descubra em que hora estamos vivendo. It's just about over too, friend. Just about over. Está vendo? Agora também está quase que terminada, amigo. Quase que terminada. Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham... Agora, se o Deus de Abraão ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e esse Jesus prometeu que nos últimos dias os mesmos sinais que Abraão... That the angel, which was God in human flesh, done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today. Que o anjo, que foi Deus em carne humana, fez diante de Abraão pouco antes do filho prometido chegar. Jesus disse que a mesma coisa aconteceria hoje. Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in. Agora vemos as coisas atômicas e as denominações e todas estas coisas e a desordem em que estão. We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there. Vemos um Billy Graham lá embaixo e Oral Roberts e todo aquele povo lá. The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there. We see all that going on, carrying out the sign. O mensageiro pentecostal e o mensageiro denominacional lá, vemos tudo isso ocorrendo, fazendo o sinal ocorrer. Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in. Billy Graham, um teólogo exato no que a denominação crê. Oral Roberts, a healer to the dot, just exactly what the Pentecost. Oral Roberts, um curador exato, exatamente o que o Pentecostes. But look here, there's something else promised to the seed of Abraham. Mas olha aqui, tem mais uma coisa prometida para a semente de Abraão. There they are down in amongst them denominations. Lá embaixo estão eles entre aquelas denominações. There's something out of the denomination supposed to happen. Amen. Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night. Tem uma coisa fora das denominações que deve acontecer, ajuntando o povo. Deixaremos isso passar até amanhã à noite. Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her. Observe, eu não conheço essa mulher. Virarei minhas costas a ela. If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know whether it's the truth or not. Se o Senhor Deus disser alguma coisa para essa mulher, talvez seja doméstico, talvez seja financeiro, talvez esteja doente, eu não sei. Ela saberá se for a verdade ou não. If He'll do the same thing tonight that He did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days? Se ele fizer a mesma coisa hoje à noite que ele fez então, você creria no Deus que Jesus Cristo prometeu que estaria aqui nos últimos dias? How many believes that we're living like in Sodom when the whole world has gone into a sodomite condition? Quantos creem que estamos vivendo como em Sodoma, quando o mundo todo entrou numa condição sodomita? How many believes what I've told you tonight's the truth? Quantos de vocês creem que o que eu lhes disse esta noite é a verdade? Then children and seed of Abraham, believe God. Então, filhos e sementes de Abraão, creiam em Deus. I sort of get it out of your mind that I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know. Agora, para tirar da sua mente que estou tentando dizer alguma coisa para essa mulher, olhando para o rosto dela, ou pegar todas essas coisas quanto à telepatia, ou seja o que queira saber. Anybody that knows about telepathy should have better sense than that. Qualquer um que conhece telepatia deveria ter mais senso do que pensar isso. Está vendo? Está vendo? Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? Doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No. Você já viu um telepático pregando o evangelho? Você já viu um espírita pregando o evangelho, fazendo sinais e maravilhas, proclamando Jesus Cristo como o mesmo? Não. See, it's people's mind. See, they're blind. Veja, é a mente das pessoas. Veja, estão cegas. Do you believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right? Você crê que podem estar cegas? A Bíblia disse que estariam.
Está certo? Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days almost deceive the very elected, if it was possible? Jesus não disse em São Mateus 24:24 que os dois espíritos nos últimos dias quase enganariam os próprios eleitos, se fora possível? But it isn't possible. They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God. Mas é impossível. Eles estavam nos pensamentos de Deus no princípio e eram parte de Deus. Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord. Agora, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dá a conhecer esta noite que eu estou falando a verdade sobre ti. És tu, Senhor. Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way, that you could use our bodies for your glory. In Jesus' name, the Son of God. Amen. Humildemente, deixa os teus servos poderem tirar seus próprios pensamentos à frente, que tu possas usar nossos corpos para a tua glória. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no. O que é um dom não é algo que se toma e corta e vira. Não, não. It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you. É saber como retirar-se da frente para que Deus possa usá-lo. A gift is only getting yourself out. Then God uses. Dom é apenas retirar-se. Então Deus usa isso. The lady behind me is going to die right away if she isn't healed. A senhora que está atrás de mim vai morrer logo, se não for curada. The lady behind me has just been prayed for by another man recently. A senhora que está atrás de mim há pouco recebeu oração por outro homem recentemente. She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs. Ela tem câncer. O câncer está no seu seio e também em seus pulmões. And she was just recently prayed for, and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord. E ela recentemente recebeu oração e ela está tentando aceitar por fé que ela está curada. É assim diz o Senhor. Is that true, lady? If it's right, wave your hand to the audience. É verdade, senhora? Se for, acene para a audiência. The God of Abraham still lives. O Deus de Abraão ainda vive. All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen. Muito bem. Vá crer o que a senhora crê e ficará boa. Amém. You believe? You say, what about the audience? Você crê? Você diz, e a audiência? This woman sitting here on the end of the row, second lady right there. Essa mulher sentada aqui com no fim da fileira, a segunda senhora, aí mesmo. When I turned around just there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure. Quando eu virei aí mesmo, vi alguma coisa. Uma coisa em volta do seu braço, pressão bombeando. Ela tem pressão alta. Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down. Está certo, senhora? Levante a mão. Se crer, sua pressão diminuirá. The God of Abraham is still on the scene. He's just exactly what it was. The Word of God for this day. O Deus de Abraão ainda está na cena. Ele é exatamente o que era a palavra de Deus para este dia. How do you do? You believe now? Have faith in God. Como vai? Você crê agora? Tenha fé em Deus. You seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't. Parecia ser uma criança. Deus conhece o seu coração, jovem. Eu não. Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Will you believe Him if I will? Crê que Deus pode me revelar o que há de errado? Você crerá nele se eu crer? It's not for you. It's for somebody else. That's your brother. Não é para você, é para outra pessoa, que é o seu irmão. And he's very serious. And he's in a city north here. Philadelphia. E ele está muito sério e está numa cidade norte daqui, Tulare. And he's in a hospital, and he's got leukemia, and the doctor's giving him up to die with no hopes at all. That's right. E ele está num hospital e está com leucemia e os médicos o desenganaram. Não tem esperança alguma, isso mesmo. You believe? Yeah. All right. What you got in your hand? Take that and lay it on me. Don't die. Believe. Amen. Você crê? Muito bem. O que você tem na mão, leve isso e coloque sobre ele. E não duvide. Creia.
Amém. You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God. Você crê? Eu nunca vi essa jovem na vida, mas Deus permanece Deus. Now tell me a human being can do that. Agora me diga que um ser humano pode fazer isso. It isn't in the making of a human being to do it. Não é a formação do ser humano fazer isso. It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate Himself just before the seed of Abraham, as it was in the days of Sodom. É o Deus que Jesus Cristo prometeu que estaria aqui nos últimos dias e que vindicaria a si mesmo pouco antes da semente de Abraão, como foi nos dias de Sodoma. Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life. Agora aqui, eu não conheço a senhora. Somos desconhecidos um do outro. Suponho que seja a primeira vez que nos encontramos na vida. You believe me to be His servant? Yes. You believe this to be the Word? Yes. Crê que sou servo dele? Crê que isto é a palavra? And you know that if this Word is still a discerner of thoughts and intents of the heart. Is that right? That's right. E sabe que se esta palavra ainda discerne os pensamentos e intenções do coração. Está certo? The Word is a healer also, if you can believe it. You do. A palavra também é curadora, se puder crer nela. A senhora crê? You're shadowed too with a dark shadow. It's cancer. A senhora também está sombreada, com uma sombra escura. É câncer. And you believe that God can tell me where that cancer is? E crê que Deus pode me contar onde está esse câncer? It's in the lower intestine, so the doctor says. Está no intestino inferior, como diz o médico. You believe now you'll be healed? Amen. Well, don't doubt at all, and God will make you well. Amen. Crê agora que será curada? Vá, e não duvide mesmo, e Deus a tornará boa. Amém. You believe, everybody? Sure. Just exactly what He promised to do. Have faith in God. Don't doubt. Vocês creem todos exatamente o que ele prometeu fazer. Tenha fé em Deus, não duvide. We're strangers to one another. I don't know you. Somos desconhecidos um do outro. Não a conheço. If we're strangers, let the audience know that we hold her hands. I've never seen the woman in my life. Se somos desconhecidos, manifeste isso para a audiência. Nós levantamos a mão. Nunca vi esta mulher na vida. You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. Vocês aí creem? Creem que é Jesus Cristo? O que é isso? É a palavra dele. When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word. Quando estas pessoas a rejeitam, elas não estão rejeitando um homem, estão rejeitando a palavra. It's the Word that was on the outside, couldn't get back in. Era a palavra que estava do lado de fora, que não conseguia voltar para dentro. Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life. Agora, esta senhora me é desconhecida. Nunca a vi na vida. God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, would you believe me? Deus é curador. Pode não ser para a cura, pode ser para outra coisa. Mas se Deus explicar-me qual é o seu problema, a senhora acreditará em mim? The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears you can't hear out of it. That's right. That's truth. A primeira coisa para que a senhora quer oração é que seu ouvido está ruim, não consegue ouvir com um dos seus ouvidos. Isso mesmo, é verdade. And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes. E então a senhora tem um hábito, e quer se livrar desse hábito, é fumar cigarro. Put your finger in your good ear now. All right? Your good ear. All right? Põe o dedo no ouvido bom agora. Muito bem. No ouvido bom. Muito bem. Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you'll believe. Agora creia em Deus e continue na sua caminhada e também não fumará mais cigarro se crer. Go and the Lord bless you. You see what happened? Isn't He real? Vá, e o Senhor a abençoe. Veja o que aconteceu. Ele não é real? I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you. Eu não a conheço. Somos desconhecidos um do outro. Nunca a vi na vida, mas Deus a conhece. If God can tell me something about you, will you believe? Se Deus puder me dizer alguma coisa a seu respeito, você crerá? Will the whole audience believe? A audiência toda crerá? Anybody out there know the woman?
Anybody in the audience know the woman? All right, you know whether this to be true or not. Alguém aí conhece esta mulher? Alguém na audiência conhece esta mulher? Muito bem, você sabe se isto é verdade ou não. This should settle it. This should tell the truth. Isto deveria encerrar o assunto. Isto deveria dizer a verdade. Now you can see what's happened just in the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me. Agora vocês podem ver o que aconteceu nos minutos passados. Vem, estou cambaleando. Vem, tudo está simplesmente ficando difícil de ver para mim. See? It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day. Veja, isso é discernimento. Veja, isso é o Espírito Santo. Não sou eu. É a palavra prometida para este dia. It's never been since the days of the apostles. It never has been. Nunca foi desde o dia dos apóstolos. Nunca foi. Before it was said, it just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Mas onde foi dito pouco antes da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it. Incrédulos não creem nela. Não se espera que creiam, mas crentes creem nela. Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe? With all your heart you raise your hand. Agora, se o Espírito Santo revelar isto, quantos crerão de todo o coração? Levantarão a mão? You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose. Você foi prejudicada. Você teve um acidente de carro. Isso fez soltar umas vértebras em seu pescoço. Você também ficou com um rim solto. That's right, isn't it? Yes, sir. You believe? Yes. You'll be all right. Praise the Lord. Isso está certo, não está? Você crê? Você ficará bem. Louvai ao Senhor. You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing. Você crê que Deus cura problema dos rins? Então vá e aceite sua cura. Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble? Venha, senhora. Olhe para cá. Crê que Deus cura problema do coração? Or go on your road believing your heart will get all right. Muito bem. Vá em seu caminho e creia, e seu coração ficará bom. You believe God can heal your back? Make you up, go on, believe it. Vem aqui. Crê que Deus pode curar suas costas, deixá-la boa? Vá e creia então. Just believe God, that's all you have to do. Apenas creia em Deus, é só isso que você tem que fazer. Come, lady. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart. Venha, senhora. Crê que Deus cura problema do estômago? Vá jantar, creia de todo o coração. Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe it and God will make you well. Venha. Crê que Deus pode curar artrite? Então vá, creia e faça, e Deus curará você. All right? Come. You believe with all your heart? You believe arthritis again? Muito bem, venha. Crê de todo o coração? Crê? Artrite novamente. You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say, thank you, Lord. Crê que Deus pode curar você? Vá. Creia nisso. Diga, obrigado, Senhor. How many believes out there? Do you believe? Quantos aí creem? Vocês creem? This lady sitting here with a red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well? Essa senhora sentada aqui de vestido vermelho, levantando a mão aqui mesmo, sofrendo de pressão alta. Crê que Deus pode curá-la? You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right. Crê? Muito bem. Imponha as mãos nessa senhora perto da senhora aí e diga-lhe que a voz dela vai ficar boa. Amém. There it is. Amen. Do you believe? Have faith. Aí está. Amém. Vocês creem? Tenham fé. Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir? Sitting right here. Aqui está um homem sentado aqui. Anda tendo hemorragia. Crê, Senhor, sentado bem aqui? Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal? Sim, o Senhor está com hemorragia. Crê que isso vai sarar? The lady next to you has hemorrhages also. And she has a back trouble. A senhora perto do Senhor também está com hemorragia. E ela tem problema das costas. Do you believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. Believe. Crê que Deus vai curá-la? Crê? Levante a mão e aceite isso. Creia. This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe that that's right, lady? Esta senhora perto da senhora tem problema das pernas e no quadril.
crê que isso está certo, senhora? You believe that you'll be healed? Or raise up your hand and say, I accept it. Crê que será curada? Bem, levante a mão. Diga, eu aceito isso. Or if the lady next to her has infection, you believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on? Muito bem, a moça perto dela está com infecção. Crê que Deus curará a infecção, a jovem de óculos? Raise up your hand and say, I accept it. All right, believe it. Levante a mão e diga, aceito isso. Muito bem, creia nisso. The lady next to her has kidney trouble. Do you believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it. A senhora perto dela tem problema dos rins. Crê que Deus curará o problema dos rins, senhora? Muito bem, levante a mão, aceite isso. The little girl next to her has a goiter. You believe that God will heal the goiter, lady? Raise up your hand and accept it. A menininha perto dela está com papeira. Você crê que Deus curará a papeira aí? Levante a mão, aceite isso. How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it. Quantos creem de todo o coração? Então fiquem de pé e aceitem. Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. Levantem-se na presença do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo caia no edifício agora e cure toda pessoa em divina presença.